E aí, galera, como é que vocês estão? Eu ainda estou aqui melhorando, assim, com alguns sintomas ainda da nossa infeliz Covid-19. Amanhã eu vou fazer o teste para saber, né, saber se eu peguei mesmo, mas, assim, os sintomas são bem característicos, que é ausência de ausência de gosto e ausência do olfato, tá? Paladar e olfato meu estava zerado, tá voltando agora. E tô aí, né? Graças a Deus não dei problema respiratório, tá? Então não tive esse problema, tá? Então estou isolado no meu quarto já faz uma semana e alguma coisa. Começou na quinta-feira passada, então já estou isolado desde lá. Até fazer o teste agora segunda-feira para ter certeza, né? E tinha planejado a aula para vocês domingo passado, essa que a gente vai trabalhar hoje, que é biomas, tá? Que é uma aula bastante interessante. Valeu, cara. Valeu, pessoal, pela força de vocês, tá? E vamos lá, vamos para a aula de hoje, tá? Que é o quê? É nossos biomas. A gente falar um pouco sobre eles, falar sobre assim, o que envolve cada bioma, quais são as características, o que determina, tá? Então, vamos arrochar, vou compartilhar a tela com vocês, tá? E vou colocar aqui a tela com vocês para a gente já começar, beleza? Então, queria saber se vocês estão me ouvindo direitinho aí, se vocês estão conseguindo me ouvir. Quando começaremos genética? Cara, genética é depois que a gente terminar a ecologia. Tem essa aula, tem a próxima, aí a gente já arrocha a genética, já, viu? Beleza, vocês estão conseguindo me ouvir. Só que eu vou colocar o fone de ouvido, tá? Para ficar melhor o áudio para vocês, porque eu acho que fica melhor com o fone de ouvido. Vocês estão conseguindo me ouvir melhor? A qualidade do som fica melhor? Beleza, então bora lá. Vocês estão aí com o slide, né? Vocês estão conseguindo visualizar o slide direitinho? Show, beleza, né? Galera, isso aí tudo foi que a gente já viu, tá? De ecologia a gente já viu o estudo, já falamos um pouco de biosfera, de ecossistema, comunidade, população, cadeia alimentar, fluxo de energia, teia alimentar, pirâmides ecológicas, ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas, que foi nossa última, e a revisão que a gente fez das questões que a gente respondeu sobre todos esses conteúdos, ok? Então, hoje a gente adiciona mais um, tá? Que é, deixa eu só, pronto, que é os biomas. A gente adiciona os biomas, é o mais um conteúdo que a gente vai colocar na nossa grade, tá? Que a gente está conseguindo visualizar, que a gente vai conseguir estudar. E já dando início, né? Já que a gente já conversou um bocado, e a gente já dando início, já falando sobre os biomas, sobre nossos lindos e famosos biomas. Tá? E assim, a gente tem que entender algumas coisas primeiro para a gente entrar nas especificidades de cada um, nas características de cada um. Primeiro a gente tem que entender o que é que são os biomas, quais são as importâncias e o que é que vai definir, tá? Então, o que seria um bioma? O que são biomas? São ecossistemas, tá? São ecossistemas, que tem no nosso planeta, na nossa Terra, na nossa biosfera, que são definidos por características. E quais são essas características? Clima, temperatura, tá? Então, isso são os principais pilares dos nossos biomas, que vão definir as características dele. E qual é a importância? Galera, a gente vive num planeta, né? Assim, redondo, né? Nosso planeta redondo, que tem a galera que defende aí hoje são os terraplanistas, né? Que se fosse plano, não daria para a gente estar estudando os biomas dessa maneira. Não haveria uma biodiversidade tão grande. E eu quero falar para vocês, por quê? Porque nosso planeta, o que vai definir assim, essa importância? Justamente a biodiversidade. Que quanto maior houver uma maior biodiversidade, a permanência, a perpetuação da vida na Terra, ela se mantém. Justamente por quê? Porque vai haver uma grande variabilidade genética, vai haver uma grande variabilidade de estilos de vida, de como esses animais sobrevivem, de como essas plantas se adaptam. Então, essa diversidade é o que torna importante compreender e estudar os biomas. Justamente essa diversidade é o que mantém a roda girando, é o que mantém a vida aqui na nossa Terra, tá? Agora vamos entender, assim,
o que é que determina cada bioma? O que é que vai determinar um bioma? Tá? Principalmente, galera, o primordial é o clima, tá? É o clima. E por tabela, quem é que define o clima? Luminosidade, a temperatura, a pluviosidade, o solo. Então, todos esses aspectos, galera, é que vai definir o clima, tá? O que vai definir o nosso bioma, por tabela, tá? Então, ou seja, a principal característica que vai definir o bioma é justamente o clima. Vocês podem observar esse mapa aí, esse mapa mundi aí, que você consegue ver uma grande variedade de quê? De biomas na nossa Terra. Só que se você for um pouco mais assim atento, você vai conseguir perceber que há faixas de biomas, ok? E essas faixas de biomas, ela está intrinsecamente ligada com o quê? Com a luminosidade, tá? A quantidade de luz que chega nessa região, tá? Você consegue perceber como? Galera, na faixa equatorial, que é a faixa que tem uma grande luminosidade, que é a faixa central do nosso planeta, é uma faixa que recebe uma grande quantidade de luminosidade. A gente tem o quê? As nossas florestas tropicais, tá? Então, é uma faixa centralizada aonde tem uma grande quantidade de luminosidade que vai influenciar diretamente no clima, que vai influenciar diretamente na temperatura, que vai influenciar diretamente na pluviosidade. Agora vamos para um outro extremo, vamos lá para cima, vamos lá perto do Polo Norte, nossa Groenlândia ali, um pouco acima do Canadá. Essa região ali, galera, é uma região de baixa luminosidade, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Porque tá dando aqui que a internet está falhando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok, beleza. É porque apareceu aqui dizendo que a minha conexão de internet não estava estável. Mas assim, a gente observar, galera, que quanto mais próximo dos polos, mais frio ou seja, é mais frio, não é? É mais frio. Só que vai ter menos vida. Então vai ter regiões, tá, do nosso polo que vão ser regiões inóspitas. O que é inóspita, professor? São regiões que não têm vida, que a biodiversidade é baixa, que a quantidade de animais, de plantas, de organismos naquela região é muito pouca, tá? Ou seja, então, professor, então quer dizer que quanto mais próximo dos polos, vai haver uma menor biodiversidade, vai haver uma menor quantidade de biomas, vai haver uma menor quantidade de vida? Sim, justamente. Por quê, galera? Porque a temperatura um pouco mais alta, ela é primordial para o desenvolvimento da vida, tá? Porque regiões muito frias são regiões extremas. E o que é que a gente vai encontrar lá? São organismos que vivem nessas regiões, são o quê? São organismos mais simples, como bactérias, alguns vírus, alguns micro-organismos, tá? Então, a vida em si, o desenvolvimento da vida, ela começa de uma determinada região até um outro limite do nosso planeta. Ou seja, então, os polos, eles não há vida justamente porque há limitantes da vida nessa região. Agora vamos entender de cada um. Vamos começar de cima para baixo. Vamos começar de regiões onde há uma baixa quantidade de biodiversidade, onde biomas que não há uma grande biodiversidade, não há tanta vida, há regiões que a explosão de vida acontece, tá? Vamos lá, galera, vamos arrochar. Primeiro a gente vai falar um pouco da tundra, tá? O que seria a tundra, galera? A tundra, ela é caracterizada justamente porque, olha o principal fator dela ali, os animais e as espécies que vivem nessa região, elas não têm uma necessidade luminosa, tá? Então eles já são adaptados a viver nessa região. Por quê? Porque essa região, ela tem uma baixa quantidade de luminosidade. Ou seja, para boa parte do ano, essas regiões, elas não são atingidas por grande quantidade de luz. Então fica mais difícil de ter vida. Justamente por esse motivo, porque as temperaturas são mais baixas e os seres fotossintetizantes que necessitam justamente dessa luz, eles não conseguem se proliferar com grande eficiência, tá? Então, o que a gente vai encontrar muito aí? A gente vai encontrar uma grande presença de fungos, a presença de ervas, que são plantas menores, de líquens, que no caso são animais que são fungos que vão fazer o processo de simbiose com alguns organismos, com algumas algas que vão formar os líquens, e pequenos arbustos, tá? São
Você consegue observar nessa imagem aí, galera, que é justamente o que eu estou falando para vocês. O frio delimita a vida, tá? Essa região, ela é delimitada, tá? Ela é limitada, justamente por isso. Porque são regiões que você vai observar que a biodiversidade não é tão grande, justamente por causa do frio. O que a gente vai encontrar? Muitos arbustos, que são plantas que elas conseguem sobreviver em determinadas épocas do ano. Como assim, professor, em determinadas épocas do ano? Sim, porque tem épocas do ano que uma luminosidade é maior e as temperaturas elas aumentam um pouco. É quando a vida consegue dar aquele respiro, consegue respirar um pouco, consegue aumentar um pouco. Mas em uma boa parte do ano é muito frio, são temperaturas negativas que ocorrem a seca, literalmente a seca fria dessas plantas, tá? E se não tem produtor, não vai ter consumidor primário, não vai ter consumidor secundário, ou seja, a vida fica limitada. Então, recordando um pouco mais os nossos conteúdos que a gente estudou, né? Então, a gente consegue entender que essas regiões são limitadas pela vida. Gravando um pouco na mente, tundra, que começa mais lá em cima, a tundra, que está mais próximo ao Polo Norte, tá? Bora para analisar outra região, que é a taiga, tá? Professor, tundra, taiga, são regiões parecidas? Galera, são regiões parecidas. Só que a diferença está onde, galera? A diferença está bem nesse primeiro tópico, que é conhecida por florestas de coníferas, que já são literalmente árvores maiores, árvores de grande porte. Tá? Elas já conseguem se sobressair, já conseguem sobreviver nessas regiões, tá? Já conseguem se manter vivas mesmo na época do frio. Só que o solo provém uma grande quantidade de nutrientes. A pluviosidade dessas regiões, tá, galera? Também ela fornece água o suficiente para essas plantas se manterem. A fauna ela é composta literalmente por mamíferos, aves e insetos. Coníferas são aquelas árvores de Natal. Tá aí, essas árvorezinhas de Natal ali, aquelas que vocês estão vendo, tá? Ali naquela primeira e na imagem do meio, abaixo do urso. São as coníferas, justamente porque o nome já remete a um cone, tá? Um cone, elas são coníferas, são árvores justamente adaptadas a viver nessas regiões, tá? Então, o que caracteriza a taiga é literalmente as florestas de conífera, tá? A fauna, ela é composta por mamíferos, aves e insetos, tá? Professor, e na tundra lá, qual era a fauna? Galera, a fauna de lá também é literalmente, basicamente, esses três tipos de animais, aves, mamíferos e insetos, tá? Então, é o que conseguem sobreviver nessa região, justamente porque são animais endotérmicos que conseguem manter o seu metabolismo alto e gerar temperatura para sobreviverem nessas regiões frias, e alguns insetos que eles são tão pequenos que o frio acaba não influenciando diretamente no seu ciclo de vida, tá? Então, a fauna é composta basicamente por isso, tá? Por esses animais. Baixa temperatura durante todo o ano. E tem uma característica também exclusiva dessa região, que é da taiga, que é justamente o permafrost. Alguém sabe o que é permafrost aí? Alguém já ouviu falar essa palavra, permafrost? Alguém sabe aí? Alguém já ouviu falar? Vamos lá, eu quero saber quem é que já ouviu falar de permafrost aí. Já ouviram falar? Permafrost. Só mamíferos endotérmicos. Sim, pela palavra eu chutaria que é fria todo ano. E frost a gente lembra de frio, né? Frost, permafrost. Só que eu tenho uma dica para vocês. Permanentemente congelado, tá? Permanentemente congelado. Frost, de frio, congelado, tá? Então, permanentemente congelado. O que seria permanentemente congelado? Galera, o solo dessa região, ele tem uma camada que é permanentemente congelada, que é o permafrost, que ela vai praticamente impermeabilizar o solo. Professor, e essa camada, ela é bem próxima à superfície? Não, ela não é bem próxima à superfície, ela fica em camadas inferiores. Essas camadas mais próximas à superfície, durante uma determinada época do ano, elas vão descongelar, vão formar lagos, vão formar rios, tá? Vão dar origem a essas massas de água, só que quem vai manter essa massa de água na superfície é o permafrost.
porque ele vai impermeabilizar essa camada de solo congelado, essa camada de gelo, ela vai impermeabilizar o solo e manter essa água na superfície, manter esses rios, manter esses lagos, manter esses lamaçais que se formam durante essas épocas do ano mais quente, tá? Que chega lá a 10, 11 graus. Quente para eles, né? 10, 11 graus ali. Para nós aqui, 10, 11 graus, a gente tá congelando, tá dentro da geladeira. Então, avançando um pouco mais, tá? A gente consegue perceber que a biodiversidade, a vida em si, aumenta com o passar do tempo, né? Com o passar, olha que imagem bela, olha que lugar lindo, olha que lugar maravilhoso, galera, esse lugar. Na época do frio, tá? Na época desses lagos que são formados, justamente eles congelam e ficam praticamente dessa maneira, ficam cristalinos. Esse gelo cristalino, você consegue visualizar toda a vida que se forma abaixo da água, tá? Vamos mais para frente. Vamos para nossa floresta temperada, galera. As florestas temperadas, a gente está descendo um pouco mais. A gente começa a descer um pouco mais. Quanto mais a gente vai para o centro do nosso planeta, a gente consegue perceber que há uma maior quantidade de vida, tá? Então, quais são as principais características das nossas florestas temperadas, tá? Climas com invernos frios e verões quentes. A temperatura já está começando a aumentar, né? Uma determinada época do ano, as temperaturas elas chegam a 20 graus, a 22 graus. Para mim, 22 graus ainda é frio. Então, para quem é do Nordeste, 22 graus quem está batendo o queixo com frio, tá? Mas para a vida em si são temperaturas mais quentes, são temperaturas que provêm a vida, tá? Que a vida consegue se proliferar com a maior quantidade de tempo. Floresta temperada só lembra abacaxi temperado. Cada um tem estações do ano bem definidas, justamente. Essas florestas temperadas elas vão ter uma quantidade, assim, as estações do ano elas vão ser mais bem visualizadas, tá? A gente pode falar essa definição em questão de visualização, porque tem características que vão determinar cada época do ano. A época da primavera, a época do outono, a época do inverno e a época do verão. Tá? Ou seja, o verão são épocas mais quentes, tá? A primavera são temperaturas ali que vão variar do frio para o quente, que a vida ela vai se proliferar mais nessa época, durante a primavera. Então, o outono fica caracterizado justamente, galera, pela vegetação com folhas caducas, tá? O que seriam essas folhas caducas? É quando está passando do outono para o inverno, que essas plantas elas têm algumas enzimas que elas se ativam durante essa passagem de temperatura, de temperaturas mais quentes para temperaturas mais frias, e elas acabam limitando o fornecimento de nutrientes para as folhas, tá? Então, essas enzimas elas vão se ativar e vão limitar, hormônios e enzimas vão limitar esse nutriente que vai chegar à folha. E o que acontece? Se tu não tem nutriente, tu morre. Então, o que acontece com essas folhas? Elas começam a cair. Justamente muda a coloração das folhas, elas vão se tornando mais avermelhadas e com o tempo elas caem. Justamente lá, você lembra do Canadá? Quem já foi no Canadá? Eu nunca fui no Canadá, mas eu já assisti filme, já vi imagens. Justamente é o primeiro lugar que a gente lembra. Justamente porque a folha que representa seriam caducifólias. Justamente, no caso, elas vão caducar. A principal característica que define as caducifólias é justamente a queda delas, pela ausência de nutrientes. Elas vão cair com o passar do tempo. Então, como elas não vão receber esses nutrientes, elas caem. Isso vai caracterizar diretamente essas florestas temperadas, tá? Então, quando a gente lembrar, o menino falou aí, né, do abacaxi, abacaxi temperado. Mas o que caracteriza literalmente essas florestas temperadas, além das definições das partes do ano bem definidas, né, do clima bem definido, justamente é as folhas caducarem, tá? Já nessas regiões, galera, tem uma biodiversidade já considerável, tá? A gente já consegue perceber uma grande variabilidade, assim, uma biodiversidade já crescente, já consegue perceber animais bem variáveis, tá? A gente já consegue perceber a presença de alguns répteis nessa região, tá? Professor, então quer dizer que na tundra e na taiga a gente não consegue encontrar alguns répteis? Galera, muito difícil, justamente por causa das suas características metabólicas. Eles não conseguem produzir calor, então eles têm que receber calor de fonte externa, tá? Então, eles não têm o metabolismo interno dos répteis não consegue suprir a temperatura deles, não consegue manter eles bem aquecidos, tá? Então,
são animais ectotérmicos, que vão utilizar fontes externas para se aquecer. Então, aqui a gente já começa a encontrar alguns répteis, tá? A biodiversidade, a vida já começa a aumentar, já começa a florescer, tá? Literalmente. Vamos mais para frente, vamos conhecer outros biomas, outro bioma que é bastante bonito e economicamente, galera, importante para o nosso planeta, tá? Por que, professor, economicamente para o nosso planeta? Galera, olhem para esses campos e tentem não imaginar a criação de gado, tentem não imaginar plantações de fazendas. Nessas regiões, galera, é onde ocorre uma maior plantação de fazendas, criação de gado, então, criação de ovinos, de equinos. Então, essas regiões, galera, são regiões que literalmente fornecem alimentos para o nosso planeta, tá? Então, as pradarias e estepes, elas são regiões que caracterizam justamente por essas presença de quê, galera? Presença de gramíneas, de herbáceas, tá? Esse solo, ele provém grandes nutrientes, nutrientes em relação à produção agrícola, tá? Verões quentes e chuvosos, tá? Ocorrem algumas precipitações. Então, não é grande a precipitação, mas é relativamente baixa. Mas o solo em si, ele provém esses nutrientes para essas plantações, para a criação de gado, justamente por ter uma grande quantidade de gramíneas, tá? No caso, o dono da fazenda, ele não vai necessitar de revolver o solo, mexer no solo para essa sua produção, tá? Então, a biodiversidade nessas regiões também já é um pouco crescente. Tem alguns animais que são característicos dessa região. Por exemplo, os cães da pradaria. Para quem não sabe o que é um cão da pradaria, não é um cão, é um animal, é um roedor. Então, depois aí vocês fiquem aí na curiosidade porque assim, esse nome cão da pradaria, ele fica na mente, tá? Ele fica na cabeça da gente. Quem souber o que é o cão da pradaria, ok, beleza. Agora, quem não souber, depois dá uma pesquisada aí no Google, dá um Google aí para conhecer o cão da pradaria, tá? E as estepes também, galera, é a mesma situação. São campos, é a presença de muitas gramíneas e herbáceas, tá? De vegetação arbustiva, tá? Então, são características dessas regiões, das pradarias e estepes. Roedor, acabei... viu, gente? Viu o cão da pradaria, né? Beleza, então vamos lá. Então, justamente o cão da pradaria são animais exclusivos dessa região, tá? Então, são animais endêmicos, tá? Então, quando você falar de alguma espécie que vivem só naquela região, são regiões endêmicas, são animais endêmicos. Parecem esquilos, sim, parecem esquilos. É o nosso cão da pradaria. Sabe, a primeira vez que eu ouvi de falar dele foi num documentário não, numa série que passava no Discovery, que era o nome dele é o Stafford, esqueci o nome dele, que ele viajava para os locais aí, para diversos locais no mundo e falava dos animais, falava da vegetação, tá? E falava do local em si, ele vivia uma semana lá, tá? Bora para savana e por deserto, galera. Por que eu coloquei esses dois lindão junto? Galera, porque eles têm muitas similaridades, tem muitas coisas parecidas, tá? Tem muitas coisas que se assemelham. Justamente o que é que se assemelha, professor? Clima extremamente seco, tá? Clima extremamente seco. O clima é muito seco nessas regiões. Se o clima é seco e tem uma grande luminosidade, as temperaturas são o quê? Mais altas. Então, a disponibilidade de água vai ser menor, vai ter uma escassez de água nessas regiões, tá? Os solos eles vão ser rasos e pobres em nutrientes, em sua grande maioria. Vão ser arenosos no deserto e vão ser muito secos e rígidos nas regiões das savanas, tá? Que você o quê? Se você um dia estiver na savana e você quiser tiver necessidade de água, você tem que ter uma coisa na mente. Se você vai atrás de água, você vai colocar a sua vida em risco. Por que você vai colocar a sua vida em risco? Porque a região onde tem água são regiões ricas em vida. Regiões da savana onde tem água, elas são regiões muito populosas, com muitas zebras, com muitos gnus. Se tem gnus, se tem zebra, tem quem, galera? Leões, tá? Vai ter os nossos famosos leões. Vão estar lá. Então, você vai acabar colocando a sua vida em risco. Porque onde tem água, tem vida. Se você está com sede e vai atrás, você vai encontrar vida, tá? Então, vai encontrar animais que possam colocar a sua vida em risco.
Então, ó, eu quero que vocês lembrem também da questão das adaptações, do Simba, né? Então, eu quero que vocês lembrem das adaptações dos animais e das plantas que vivem na savana e no deserto. Galera, se não tem água, tu pode perder água? Não, tu não pode perder água. Então, ó, se tu é uma planta, na hora de tu fazer a fotossíntese, tu vai abrir teus estômatos e para ocorrer a troca gasosa, tu vai necessitar de quê? De perda de água. Se tu tá numa região muito seca, tu vai abrir teus estômatos quando a luminosidade estiver alta, quando a temperatura estiver mais alta, tu não vai fazer isso, porque tu não é burro. Então tu vai fazer o quê? Tu só vai abrir teus estômatos para ocorrer a troca gasosa aonde? À noite, que não tem luz. À noite que o sol já escondeu e a temperatura já baixou. Então, as plantas, elas são adaptadas dessas regiões a abrir seus estômatos à noite, tá? Lembrando lá das nossas plantas cãs, das nossas plantas que são plantas características dessas regiões, tá? Que só fazem a troca gasosa, no caso, à noite. No deserto, galera, a gente também não pode perder água de jeito nenhum. Os animais que vivem naquela região são bastante adaptados. Como? Tem alguns roedores que vivem exclusivamente nessas regiões. Se vocês observarem, a orelha desse animal, depois vocês podem pesquisar, ratos do deserto, tá? Esses roedores do deserto. Galera, a orelha dele é quase maior do que o corpo. Por quê? Porque são regiões de troca de calor. Além de troca de calor, além de realizar, são regiões grandes de vascularidade, são bem vascularizadas, elas trocam calor, trocam temperatura com o meio externo. Então, o que isso faz? Isso reduz a temperatura corporal dele. Então, são animais adaptados. Outra, se esses animais, eles acabam se alimentando de outros insetos, então eles têm muito composto nitrogenado dentro do seu corpo. Então, um composto nitrogenado, ele é o quê? Ele é nocivo, tá? Compostos nitrogenados são tóxicos para o corpo. Literalmente, orelha de abano. O Nathan já viu aí. São animais mesmo que são adaptados a viver nessa região. Além da orelha dele ser grande por esse motivo, também tem dois motivos para ela ser grande. Para obter alimento, porque ele escuta animais que estão escondidos nas tocas e predadores também, tá? Como cobras, como algumas aves. Ele acaba ouvindo ao longo essa distância, ele consegue encontrar comida com maior facilidade e fugir de predadores. Então, animais adaptados a viver nessa região. Outra que eu estava falando para vocês é a questão da excreta. Tá? Os animais que vivem nessa região, para excretar, as suas excretas deles são bastante concentradas. Por quê? Por que, professor, que isso é uma adaptação? Galera, para você colocar seus compostos nitrogenados para fora, você tem que eliminar a água, tá? Que é o xixi, que é a nossa famosa ureia. Então, ó, quanto mais concentrado for o xixi, mais complicado vai ser você colocar para fora, tá? Então, o que esses animais fazem? Eles não perdem água, galera. Eles não perdem água de jeito nenhum. O xixi deles é bastante concentrado. Se é bastante concentrado, galera, tem um odor muito forte e característico, tá? Que o composto nitrogenado, ele tem seu odor característico, tá? Então, a urina desses animais são bastante concentrados, justamente porque eles não podem perder água. É mais ou menos o que o nosso corpo faz. Quando a gente não pode perder água, lá nos nossos rins tem alguns hormônios que vão impedir que essa água seja excretada e ela acaba sendo reaproveitada. Desculpa. E essas excretas acabam saindo mais concentradas, que é o nosso famoso xixi amarelado, tá? Mais escurecido. Então, o que isso significa? Que você está excretando menos água e mais concentrado de nitrogênio. Galera, bora mais para frente, bora falar que nós chegamos na nossa metade da aula, já estamos com meia hora. Primordialmente, agora a gente vai falar das nossas florestas tropicais. Meu amigo, aqui, se você tem um personagem principal de uma série, as florestas tropicais são o personagem principal dos nossos biomas. Por quê, professor? Meu amigo, porque a vida, ela tem a sua explosão aqui. Porque tem uma combinação de fatores que vão providenciar que a vida consiga se manter nessas regiões. Primeiramente, clima quente e úmido. O clima quente e úmido favorece a proliferação de vida, tá? Justamente, se você pegar esse clima quente e úmido, tá? Você pegar aquela sua camisa suada e jogar, bolar ela, colocar no canto do seu quarto, meu amigo, ali vai ser uma proliferação de vida enorme. Daqui a pouco tem umas baratas e um rato saindo de lá, né? Lembrando lá
de como a vida surgiu, né? Alguns cientistas afirmavam que a vida tinha origem de outras matérias, tá? Bora lá, bora para nossas florestas tropicais. Nosso clima quente e úmido aqui. É uma coisa que a gente já tem mais contato. A gente conhece com a maior grandeza, que são as nossas florestas tropicais, porque está dentro do nosso território brasileiro. Então, ó, alta precipitação de chuva, galera. Então, ó, chove muito, chove bastante nessas regiões. Então, se tem bastante vida, se tem bastante água. Então, se tem água, tem vida, tá? Vegetação dividida em 3 estratos. Galera, são os 3 estratos que ocorrem nessa região. A região mais alta, que é a região de topo das árvores, que é o dorsal, tá? Quero que vocês lembrem esse nome, dorsal. Lembra de céu, lembra de dor, de porta, tá? Então, fica a dica para vocês, porta do céu. Então, é as regiões mais altas, que elas vão funcionar literalmente como portas. Por que elas vão funcionar como portas? Galera, ela vai impedir a luminosidade de chegar a partes mais baixas, aos estratos mais baixos da floresta, tá? Porque as copas das árvores vão fechar literalmente o dorsal, vão fechar o céu das florestas e impedir que essa luminosidade toda entre no solo e evapore a água. Então, são regiões com um solo muito umedecido, tá? E as árvores emergentes, que é o segundo estrato, são as árvores que estão em crescimento, que a imagem aí que mostra para vocês é literalmente as árvores emergentes, as árvores que estão em crescimento, que estão ali lutando pela luminosidade. E, galera, dica para vocês, ó, escutem essa dica. As plantas emergentes aí das florestas tropicais, elas são eficientes em quê? No processo fotossintético, tá? As árvores e os arbustos que tem nessas regiões, tá? Nas regiões mais baixas da floresta, são eficientes no processo fotossintético. Por quê, professor? Galera, se a quantidade de luz já é pouca, é muito pouca, o pouco de luz que chega, elas têm que absorver, elas têm que utilizar de uma maneira eficiente, não pode perder. Então, as folhas, elas são maiores. Vocês podem observar que a folhagem dessas plantas são maiores, ou são numerosas, tá? Ou são numerosas, são folhas que foram adaptadas, tá? São folhas que foram adaptadas a essas regiões, que elas têm um processo fotossintético, uma taxa fotossintética elevada, tá? Então, ela vai ter uma grande quantidade nas folhas, uma grande quantidade de clorofila, tá? Então, o pigmento, elas vão ser mais esverdeadas, a cor delas vai ser bem mais intensa. Então, são plantas literalmente adaptadas, ok? E a última parte, que são os arbustos, que é a parte arbustivas, que são as plantas que ficam mais próximas ao solo, são plantas menores, tá? Que são plantas que vivem naquelas regiões mais baixas, ok? Luminosidade, já falei para vocês, a luminosidade é tão restrita que essas plantas têm que se adaptar a essas regiões. Se você um dia estiver na Amazônia, galera, não pense que você vai estar na Amazônia, você vai ter uma qualidade de ar. Você, professor, então vou respirar um ar puro naquela região. Meu amigo, você tem perigo de você morrer se você fizer um esforço muito grande nessas regiões, tá? Porque a umidade do ar é tão grande, é muito grande, que você acaba ficando sufocado nessa região, tá? Então, as plantas elas acabam também utilizando esse oxigênio, então elas não vão fornecer literalmente uma grande quantidade, uma grande carga de oxigênio. Você acaba se sentindo sufocado. Então, pessoas que trabalham nessas regiões, das regiões das florestas tropicais, elas já têm isso em mente, tá? Que elas soam muito, elas perdem muita água para o meio, tá? Então, elas acabam se variando dessas informações justamente para sobreviver, ok? Então, não é porque você está na Amazônia que você está livre para viver naquelas regiões e fazer um esforço muito grande, tá? Avançando, galera, a gente vai falar nossa casa, do nosso quintal, nossos biomas, tá? Então, a gente vai falar dos nossos biomas brasileiros agora, tá? Então, eu queria saber aí, eu quero saber de vocês. Vocês vivem aonde? Vocês vivem no Cerrado, vocês vivem na Caatinga, vocês vivem na Floresta Amazônica, na Mata Atlântica. Quem arrisca dizer aí, eu moro aonde? Eu aqui, teresinense, eu moro numa zona ecótona, tá? E o que seria essa zona ecótona? Tá? Seriam zonas de transição.
aqui na nossa Teresina, a gente tem uma zona de transição, que é o quê? Tem encontros de floresta amazônica, tem resquícios de cerrado, tem caatinga. Ainda por cima a nossa famosa mata de cocais, que eu deixei ela por último para a gente falar dela, tá? Então, nós aqui em Teresina, a gente mora nisso aí mesmo, que foi justamente, pronto. Natan, a gente mora numa zona ecótona. Tá? O que seria essa zona ecótona? É um encontro de regiões, é um encontro de biomas. A gente mora nessas regiões. Falar para vocês, a zona que eu moro aqui, tem uma grande quantidade de mata de cocais. O que seria essas matas de cocais? Meu amigo, é pé de coco pro lado do vento. Onde tu olha, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, tu vê pé de coco. Tá? Então, do lado do meu bairro aqui, na minha rua, no final da rua, eu olho de frente para uma mata de cocal. Tá? Viro as costas, volto para a beira do rio, descendo para o rumo da beira do rio, encontro cerrado, tá? Mais um pouco para dentro, eu encontro vegetação de caatinga, tá? Então, floresta amazônica, não sei, não consigo definir, mas são árvores de maior estatura, árvores grandes, mas se a literatura traz para a gente que uma zona ecótona aqui, então a gente tem resquício de floresta amazônica, tá? Bora rochar, galera, bora rochar. Como a gente já estava falando de florestas tropicais, tá? Vamos falar da nossa floresta amazônica, tá? Clima quente e úmido, como já falamos, alta precipitação de chuva. Professor, e o que é esse terceiro tópico aí? Solo pobre em nutrientes, uma rica vegetação dessa, vida pro lado do vento, vida explodindo. Literalmente o solo da Amazônia é pobre. Professor, mas me explica isso aí, por que o solo da Amazônia é pobre em nutrientes? Galera, quando eu falar em nutrientes para vocês, é uma soma de matéria orgânica com minerais, tá? Lembrem disso. Nessa região, galera, chove muito. Se chove muito, o solo é lixiviado. O solo, ele acaba sendo lixiviado. O que é lixiviar? Galera, é praticamente escorrer. A água, ela vai escorrer no solo, vai levar esses nutrientes diretamente para onde, galera? Lá para os rios. Então, ó, os nutrientes, eles acabam escorrendo para onde? Para os rios. A matéria orgânica escorre para onde? Para os rios. Lembrem do Rio Negro, tá? Da Amazônia. Eu vi que geralmente toda noite chove. Sim. Há uma... Galera, tem épocas, tem locais da Amazônia que chove todo dia, durante todo o ano. 365 dias, tá? Chove todo dia. Todo dia chove. Todo dia tem uma precipitação, mínima ou máxima, tá? Mas todo dia chove. Então, se essa água ela é abundante, ela vai escorrer essa água para os rios. Por isso, galera, que tem uma característica específica dos rios e florestas tropicais. Qual é, professor? A coloração dos rios é definida pela quantidade de matéria orgânica e pela quantidade de minerais, tá? Justamente a quantidade de matéria orgânica no rio, ela vai estabelecer essa cor. Então, professor, então é por isso que é chamado de Rio Negro? Justamente, por isso que é chamado de Rio Negro. O Rio Negro, ele tem uma alta quantidade, uma alta carga de matéria orgânica, tá? Por quê? Porque chove muito, meu amigo, na Amazônia, e essa matéria orgânica vai escorrer para regiões mais baixas. Quais são essas regiões mais baixas? O fundo do rio. Então, o fundo do rio, dos rios amazônicos, são ricos em nutrientes. Show! Perfeito. São ricos em nutrientes, tá? Os rios, eles têm uma grande quantidade de matéria orgânica, tá? Por isso que define a coloração dos rios. Beleza? Então, ó, outra coisa que deve se citar, importante, tá, na Amazônia, são os 3 tipos de mata, tá? Os 3 tipos de estratificação, ok? Observem bem, eu quero que isso aí fique na mente de vocês. São os 3 tipos, igapó, várzea e mata pluvial. Tu já viu ali que tem pluvial, tem alguma coisa a ver com água. Justamente vai ter a ver com água. Vão ser regiões, galera, da Amazônia, regiões de igapó. A gente já pensa assim, são regiões de igarapé. Não, esquece igarapé. Igapó são regiões que têm uma baixa quantidade de água. São regiões que não vai ter uma grande quantidade de água que vai alagar aquele solo. Aquela região não vai ter uma grande quantidade de água. Vai ter floresta? Vai ter mata? Vai ter vida? Vai. Mas a questão aqui que a gente está falando é a questão da cheia. Não vai alagar. Essas regiões de igapó, elas não vão alagar com muita frequência. A várzea. Professor, é a Amazônia que é a região latifoliada e que as folhas nunca caem. Galera, tem algumas plantas que elas não vão cair durante toda a sua vida. A planta morre e a folha vai ficar ali. Algumas espécies da Amazônia têm essa característica, tá? Em oposição, o inverso lá das florestas temperadas, ok? Então, isso é uma característica também importante a se citar. Valeu, ó. Valeu por lembrar.
tá? Então, diferenciando essa questão do igapó, várzea e mata pluvial, tá, passa pela a quantidade de água no solo, tá? Então, as regiões de várzea, elas vão ter cheias, vão alagar em determinada época do ano, tá? E uma maior parte do ano não vai alagar. Já é o oposto das matas pluvial. A mata pluvial, ela vai ter épocas do ano que vai encher, meu amigo, vai alagar, a região vai ficar praticamente um rio, praticamente. Vai ficar totalmente alagada. As plantas que vivem naquela região já são adaptadas, tá? Então, ela baixa com uma determinada época do ano e enche uma boa parte do ano. Então, são esses 3 tipos de extrato, tá? Nas nossas florestas amazônicas, que deve se citar sempre. E não preciso nem falar, né, que a Amazônia tem uma das maiores biodiversidades do mundo, tá? Chega a 30 milhões, galera, 30 milhões de espécies catalogadas na nossa floresta amazônica, tá? 30 milhões. E não chega nem a 1/4, 1/5, 1/10. Meu amigo, é muito pouco o que se conhece ainda da biodiversidade da floresta amazônica. Por isso que eu falo para vocês, é o boom, a explosão da vida está aonde? Na nossa floresta amazônica, tá? Nas nossas florestas tropicais, tá? Outra que a gente tem que citar muito importantemente, é a nossa Mata Atlântica, tá? Mesmo por ela ter apanhado muito durante o seu desenvolvimento, que o desenvolvimento do nosso Brasil, que a região metropolitana do nosso Brasil está nessa região da Mata Atlântica, tá? Então, ela foi detonada, uma boa quantidade da Mata Atlântica foi detonada. Sim, ela fica mais no litoral, justamente, ela fica mais no litoral, mais próximo à costa. E por isso ela vai ter algumas características específicas, tá? Vai ter plantas que são endêmicas da Mata Atlântica, vai ter plantas que vivem só naquela região, vai ter animais que só vivem naquela região. Por que que os ecólogos brigam bastante pela Mata Atlântica, galera? Porque tem espécies que só existem ali. São espécies carismáticas. O que seriam espécies carismáticas? Literalmente, ela tem carisma, ela já tem domínio popular, as pessoas gostam, acham bonito. Então, são espécies carismáticas, tá? E também algumas características, como a temperatura, variam de 14 a 21 graus, tá? Uma pluviosidade bem interessante. Ela é subdividida em restingas e matas de araucária. Aí tu me pergunta, cara, professor, e essas matas de araucária não eram um bioma? Galera, há um tempo atrás tinha uma galera que defendia que as matas de araucárias eram um bioma, tá? Mas ela não é um bioma definido, ela é uma zona de transição, ela fica numa zona de transição entre o Pantanal e a Mata Atlântica, tá? Então ela está mais colocada hoje dentro da Mata Atlântica, ok? Então, atualizando um pouco mais, a gente tem as matas de araucárias dentro da Mata Atlântica, tá? Como uma zona de transição. Então, o solo, ele é arenoso na orla, tá? Na orla, próximo à praia, ele é mais arenoso, tá? E as plantas com características específicas. Então, ali próximo à praia, você vai encontrar matas que têm características mesmo daquela região. Então, quanto mais para dentro do país você vai entrando, mais dentro do continente você consegue perceber diferenças, tá? A vegetação ela vai começando a aumentar de tamanho. Ou seja, então, quanto mais próximo à praia, quanto mais próximo à costa, as matas são menores, são de menor tamanho. Quanto mais para dentro do continente, as árvores elas se tornam maior, tá? Então, por exemplo, nas matas de araucária, tá? Nas matas de araucária o solo é mais fértil, porque nas regiões mais costeiras o solo não é tão fértil, é mais arenoso, porque a pluviosidade acaba carregando essa chuva, esse solo, os nutrientes do solo para o mar, tá? E para os rios. Então, já nas matas de araucárias, o solo ele é um pouco mais fértil, tá? E possui árvores grandes, de grande porte, de grande estatura, tá? Então, vamos avançando, vamos para os nossos pampas, tá? Os pampas, eles podem ser conhecidos também como os campos gerais. Ou seja, você observa, meu amigo, é só você olhar. Se aparecer uma foto de um campo, você não erra. Dos pampas, os pampas gaúchos, os nossos pampas das regiões mais do sul do Brasil. As características, clima frio, boa pluviosidade, grande quantidade, importância econômica, lembrando de novo, tá? Que eu falei anteriormente lá das pradarias e estepes, né? Então, essas regiões de campos são mais semelhantes às pradarias e estepes. As gramíneas, pronto, justamente, tá? Justamente isso, se associa diretamente. As gramíneas são campos que vão facilitar a vida de quem? Dos produtores, dos produtores rurais, as plantações, a criação de gado, tá? Então, tem importância econômica. A fauna também é bastante diversa, galera. Tem muitos insetos, muitas aves, muitos mamíferos, muitos répteis e por aí vai. A biodiversidade também é interessante. E a importância econômica que eu trouxe para vocês, criação de gado e plantações.
Vamos avançar aqui, galera. Bora pro nosso Pantanal. Galera, o Pantanal, se eu pudesse, eu separaria uma aula só para vocês sobre o Pantanal, porque o Pantanal, cara, é incrível. Quem tiver a oportunidade de assistir algum documentário, algo relacionado ao Pantanal, é assim um bioma com características mesmo específicas dele que merecem ser ressaltadas, tá? Clima tropical úmido, pluviosidade bastante elevada, tá? Chove muito nessas regiões. A planície, são várias planícies que vai alagar, ou seja, não tem para onde escorrer essa água. Então, são regiões que têm ciclos bem divididos, período de cheia, período de seca, tá? Então, a grande quantidade, essas regiões, galera, são regiões de criação de gado, porque justamente por facilitar, por trazer essa facilidade na criação de gado. Nosso Pantanal ele é muito famoso, mundialmente, tá? Mundialmente, nosso Pantanal é famoso. Muitos turistas vêm para essa região, porque tem muita biodiversidade. A vida aí, meu amigo, é incrível, porque tem principalmente as aves. As aves do Pantanal são exuberantes, são aves com colorações diferenciadas, com características diferenciadas que só tem nessa região, tá? Vegetação também características. Por quê? Professor, por que essa vegetação é característica? Porque vai ter manchas de cerrado, manchas de floresta amazônica, manchas de matas de araucárias, manchas de mata atlântica. Vai ter vários locais que você vai perceber. Olha, isso parece, no Pantanal, parece mais com floresta amazônica. Isso parece mais com mata atlântica. Parece mais com cerrado. Eu digo para vocês, tem piqui no Mato Grosso, tá? Nosso famoso piqui. Tem o piquizeiro, é uma árvore do cerrado. Tem lá no Mato Grosso. Fui a Cuiabá em 2009. Por incrível que pareça, na estrada, eu chegando lá, na cidade, passando no mercado, tá lá, eu vejo o piqui, a mulher com a plaquinha de piqui. Eu olho, rapaz, tem piqui aqui no Mato Grosso. Sim, árvore característica do cerrado. Vou falar mais na frente do cerrado. Ela não é não é homogênea, é endêmica. Ela não é endêmica, tá? Ela não é endêmica. Piqui não é endêmico. Piqui ele tem no Brasil todo. Nossa caatinga, nossa linda caatinga, tá? Tem algumas características bem específicas. Galera, tem planta que não existe em nenhum lugar do mundo, só existe na Caatinga, tá? Tem animais que também não existem em nenhum lugar do mundo, só existem aqui na Caatinga. Então, são animais endêmicos, são plantas endêmicas que tem só na nossa Caatinga, ok? Então, é um bioma que tem que ser preservado, porque tem muitas plantas e muitos animais que só existem aqui, tá? Que vem gente da Alemanha, que vem gente da Nova Zelândia, que vem gente de todo lugar do mundo para estudar essas plantas. Porque tem muitas propriedades medicinais, ok? Então, a caatinga, ela traz um grande aporte medicinal também para nossa indústria farmacêutica, tá? Principais características, caatinga a gente já lembra, clima quente, seco, baixa pluviosidade, chove muito pouco, vegetação muito arbustiva, poucas folhas, mais espinho, uma adaptação das plantas que vivem nessa região para não perder água. Lembrem bem, não pode perder água. São regiões que se assemelham muito lá com a savana, tá? Lembra o quê? Mata esbranquiçada, literalmente do nome Caatinga. Caatinga vem do Tupi-Guarani, que remete ao quê? Mata branca, tá? Mata branca. Literalmente. É uma mata esbranquiçada. Para quem tem a oportunidade, que já foi numa caatinga, meu amigo, você botou o pé, você já sabe, as raízes das plantas são mais profundas. Justamente, outra adaptação, tá, das plantas. Por quê? Porque ela vai encontrar água, meu amigo, no subsolo, em regiões bem profundas. E elas são ramificadas, galera. Se você vê uma planta dessa aí, da caatinga, você tá vendo a planta bem, você vê que as raízes dela vai estender, meu amigo, por uma região de 50 a 40 metros ao redor dessas plantas, porque ela vai buscar água longe, tá? Tem algumas plantas, tem algumas espécies que nascem em encostas de rochas. Meu amigo, como é que tu consegue imaginar uma planta em cima de uma rocha? Literalmente tem plantas que nascem, tá? Algumas bromélias que nascem literalmente cravadas na rocha, tá? Então, eu esqueci o nome da espécie, que era até a minha professora de ecologia lá do IFP, ela era fascinada por essa planta. Toda a aula dela, quando falava de adaptações, ela falava muito dessa planta. Eu acabei esquecendo o nome, tá? Justamente o que vai delimitar essas características é a escassez de água. Professor, a escassez de água, ok. Tem umas aqui que quebram o cimento. É o famoso quebra-pedra.
tá? Quebra-pedra. Tentem falar isso rapidamente também, tá? Quebra-pedra. Ela literalmente quebra pedra. Viu como embola? Quebra pedra. Ela literalmente quebra a pedra, tá? Galera, e o solo dessas regiões é rico em nutrientes. Aí tu te pergunta, galera, como é que uma planta consegue sobreviver numa região dessa, quente, sem água, sem nada? Amigo, é rico. O solo é rico em minerais, rico em matéria orgânica, tá? Rochas sedimentares. O que seriam essas rochas sedimentares? A chuva não... Ó, muito bem, Ivan. Eu ia chegar lá. São rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares são ricas em fósforo, em cálcio, em carbonato. Meu amigo, são ricas em minerais. Essas plantas, o pouco de água que elas absorvem, elas guardam no seu corpo, tá? Elas acabam guardando no seu corpo, que como algumas plantas xerófitas, as plantas xerófitas que vivem nessa região, elas guardam água no seu corpo e utilizam essa água com bastante eficiência e absorvem os seus nutrientes com necessidade do solo. Então, elas são bem adaptadas, são plantas mesmo que têm mecanismos bem interessantes, tá? Vamos mais para frente, vamos falar do nosso cerrado. Olha, falou cerrado, eu não quero que nenhum aluno meu esqueça dessa característica. Olhou para o caule, olhou para a planta, o caule é todo torto, é todo engembrado, que é uma expressão característica de teresinense, tá? Um caule todo torto, um caule tortuoso, os caules tortuosos, tá? Falando mais rebuscadamente, os caules engembrados são características de plantas do cerrado. Tu olhou para uma planta, nosso famoso cajueiro, nosso famoso piquezeiro, tá? São plantas características do cerrado, os caules, ó, todos tortos, tá? Então, o clima tropical com inverno seco, tá? O inverno não chove muito no cerrado, tem muito vento, tá? O cerrado tem muito vento, venta muito. Solo profundo e pobre em matéria orgânica, tá? Então, não tem muita matéria orgânica disponível e também o solo não é muito rico em nutrientes. Vegetação de plantas herbáceas e muitas árvores, tem muita ocorrência de árvores. Os troncos tortuosos, como eu falei para vocês, falou cerrado, lembrou de troncos tortuosos, tá? Fauna rica e diversa, galera, a nossa fauna do cerrado ela é exuberante, tá? Tem animais também que são característicos dessa região, como o lobo-guará. O lobo-guará é uma espécie emblema, tá? Lembrei o nome da palavra, são espécies emblemas, que são espécies que caracterizam aquela região, tá? Tem espécies emblemas do cerrado, tem espécies emblemas da caatinga, tem espécies emblemas da floresta amazônica, tem espécies emblemas da Mata Atlântica, ok? Então, galera, nosso cerrado fica caracterizado por essas situações, tá? Por essas árvores, por esses caules tortuosos. Outra dica que eu falo para vocês. O solo do cerrado tem um pH mais ácido, é um solo mais ácido, ok? Então é um solo não tão fértil, ou seja, que quando a gente sabe que o cerrado ele vive sendo desmatado, ele vive sendo queimado, tá? Ocorrem as queimadas, muitas queimadas no cerrado, justamente pelos produtores. Nela também tem a queimada natural. Eu ia falar, Ivan, rapaz, tu tá com 2, 3 passos na frente, eu curti, é massa. Bora lá. O cerrado ele tem uma ligação direta com o fogo. Algumas plantas elas aumentam sua taxa de reprodução quando ocorrem essas queimadas, ok? Queimou, pegou fogo, essas plantas elas vão se sobressair durante essa época. Depois que ocorre a queimada, ocorre uma quebra da dormência de muitas sementes dessas plantas. Então, a quebra da dormência das sementes dessas plantas passa pelo fogo, ok? Então, algumas plantas elas se proliferam com a maior quantidade durante essa época, tá? Então, dica do nosso Ivan, fogo está muito relacionado com o nosso cerrado. Temos 5 minutos, vamos lá, vamos falar da nossa mata de cocais. Cara, assim, eu sou apaixonado pelas matas de cocais. Elas são lindas, tá? São muito homogêneas? São muito homogêneas. Mas fica a dica para vocês aqui, galera. Mata de cocais não é um bioma, tá? Não caiam nessa pegadinha, tá? Mata de cocais não é um bioma. Eu trouxe justamente porque tem muitas provas, muitas avaliações e muitos vestibulares, por exemplo, o Enem, eles tentam te ludibriar que a mata de cocais seria um bioma. Mata de cocais não é um bioma. É uma zona de interseção, uma zona ecótona, uma zona de transição, tá? Nossas matas de cocais. Características de onde? Quais estados? Maranhão e Piauí. Piauí e Maranhão
Falou de mata de cocais, meu amigo, tem e muito. Economicamente são importantes. Por quê? Porque tem muitas comunidades que vivem das matas de cocais, da extração da palha, como é o nome? Do coco babaçu, tá? Então, tem muitas famílias que provêm a sua importância econômica dessas matas de cocais. Muitas palmeiras, galera. Palmeiras para dar e vender. Você olha para um lado, você olha para o outro, parece uma floresta de palmeira, tá? Floresta amazônica e floresta de cocais, tá? Floresta amazônica, elas acabam se misturando. Elas se misturam dentro do Maranhão. Tem hora que você não consegue diferenciar o que é mata de cocal e o que é floresta amazônica, tá? Então, isso lembrando para vocês que a mata de cocais ela tem importância econômica, ok? Então, tem muitas palmeiras, tem muitos pés de cocos e são características das nossas matas de cocais. E para finalizar, não menos importante e muito eficiente essa informação, são os ecossistemas aquáticos, galera. Nossos ecossistemas aquáticos, eles têm que estar citados quando a gente for falar de bioma, ok? Então, mais ou menos, quando a gente fala de ecossistemas aquáticos, a gente vai falar de quê? De zonas. As zonas aquáticas, a primeira coisa que a gente lembra é a da zona fótica. Zona fótica é zonas que têm presença de luz. Zona afótica, zonas que não têm muita presença de luz. Galera, esse esqueminha, essa imagem, que eu encontrei, a imagem perfeita, é a imagem que traz todos os estratos e todas as zonificações dos ecossistemas aquáticos. Mas eu falo para vocês ficarem atentos às zonas planctônicas, às zonas nectônicas e às bentônicas, ou seja, as regiões que têm vida, tá? Quando a gente for falar de ecossistema, lembrem de vida. São as zonas planctônicas, onde os organismos que vivem, eles não conseguem nadar, eles vivem à deriva. Aonde a água leva, onde a água vai, eles estão indo, que são alguns micro-organismos, algumas algas e alguns zooplânctons, alguns micro-organismos que têm vida mesmo, tá? Então, eles ficam à deriva nessa região, que é a região mais próxima da superfície. A zona nectônica são os animais que têm capacidade de nadar, galera. Eles superam a correnteza. São os peixes, tubarões, baleias, águas vivas, então por aí vai. São animais que vivem nas zonas nectônicas, que eles não ficam à deriva, eles conseguem nadar contra a corrente, tá? E a zona bentônica, tá? Que são animais que vivem presos ao substrato, não, que, por exemplo, a gente tem o quê? Alguns quinidários, alguns poríferos, tá? Que são as esponjas, os corais, vivem nessas regiões, tá? E falando um pouco mais, a gente tem as zonas neríticas, que são as zonas mais próximas ao continente, são as regiões das praias, regiões de mais rasas, tá? Então, e outras regiões, que são as sublitoral, a zona batial, as zonas abissais, tá? As zonas abissais, que a gente lembra, são as regiões que quase não tem luz, que a vida se prolifera muito pouco naquela região, tá? São animais bastante característicos daquelas regiões. Dica para vocês, quando alguém falar de só existe vida se tiver luz, meu amigo, esqueça isso, esqueça. Sabe por quê? Porque tem vida, viu? Paz, Ivan, pelo amor de Deus, cara. Já vou falar dos seres quimiosintetizantes, tá? Quimiolito-autotróficos. Que fazem quimiossíntese. Lito, que eles fazem a quimiossíntese utilizando minerais. Lembra de pedra. Se o Eric escuta eu falando pedra, as pedras da geografia, ele até me mata, são as rochas, são os minerais. Então, os seres quimiolito-autotróficos, eles utilizam quimicamente os minerais para produzir matéria orgânica, ok? Então, galera, a gente fecha hoje, literalmente aqui nos ecossistemas aquáticos, e a gente viu tudo isso, tá? A gente viu o que é a vida, a gente viu onde é que a vida se prolifera, que a vida está ligada diretamente à temperatura, à disponibilidade de luz, à disponibilidade de matéria orgânica, ok? Então, fechamos os biomas, vimos todos eles, vimos os biomas brasileiros, vimos os biomas do mundo, e fica aí para vocês, hoje, um agradecimento por, num domingo, vocês estarem assistindo a nossa aula, e show, galera! Espero que isso influencie diretamente nas suas provas, nos seus estudos. E fechou, galera. Então, tu tá aí? Tô sim, Wendel. Na escuta. Beleza.
A professora adiou a aula, né? Não tem como dar aula hoje, né? Isso, ela ficou sem internet, aí não vai poder dar aula. Então, por isso que a gente conseguiu adiantar tudo. Pois é, galera. Então, bom resto de domingo para vocês. Eu vou almoçar, porque eu ainda não almocei, tá? Então, valeu. Até mais, galera. Falou, João Paulo. Falou. Até mais. Até domingo que vem. Até sábado que vem, no caso. Sei lá, eu acho.